Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta, a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco, e se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. Alô, minha gente, para começar o nosso papo, eu quero agradecer ao Ministério da Cultura, ao Ministério do Turismo, à Caixa Capitalização e ao Governo Federal. Agora vamos falar de samba. Alegria estar com vocês aqui para falar um pouquinho a respeito da história do samba, para falar um pouquinho a respeito do que a gente chama de samba, do que a gente entende como samba. E esse é um primeiro detalhe que eu acho muito curioso. Porque quando a gente pensa em samba, se a gente pergunta, você pega o microfone e vai para o meio da rua, né, para que as pessoas falem o que é o samba, me parece que a grande maioria vai dizer o seguinte: o samba é um gênero musical. Concordo, o samba é um gênero musical. Tem muita gente que vai dizer assim: o samba é uma dança, é uma coreografia, é um ritmo. Eu concordo, o samba é uma dança, o samba é uma coreografia, portanto vinculada a esse ritmo. O samba é isso. Essa seria a definição mais singela, a definição mais simples, a definição mais óbvia de samba. O samba é um gênero musical, o samba é uma coreografia, uma dança, o samba é um ritmo determinado. Ok, né? Mas me parece que essa definição ela é muito superficial para a gente dar conta do que é que o samba significa efetivamente. Eu acho que a gente pode aprofundar um pouquinho esse processo. Tanto que há um detalhe muito curioso. A palavra samba, ela já é encontrada em documentos relacionados à história do Brasil desde meados do século XIX. Em 1854, por exemplo, a gente tem uma referência da palavra samba que é utilizada num jornal que circulava em Pernambuco, o jornal chamado O Carapuceiro. E, curiosamente, a palavra samba ela é usada num sentido muito pejorativo, porque a notícia era a seguinte, que a polícia, ainda bem o jornal comemora essa ação policial, né, tinha reprimido um samba que estava acontecendo ali, etc. E aí é muito curioso, porque no século XIX, todas as vezes em que aparece a palavra samba, ela não aparece como gênero musical. Aparece como sinônimo de festa. Então você usava a denominação samba para se referir a qualquer festa que de alguma maneira envolvesse escravizados ou seus descendentes. Então a música que tocava era o de menos. Samba era sinônimo de festa de negros, como vários jornais colocavam no século XIX. Aos poucos, o samba começa a designar um certo tipo de música, um gênero musical e uma dança. O samba, portanto, é a dança do samba e o samba, portanto, é o gênero musical. Isso tem até uma explicação na música africana. Porque a música africana, ela não trabalha com a ideia de que a música é uma coisa e a dança é outra. Até porque o fundamento da musicalidade africana
é rigorosamente ligado à maneira como o corpo interage com a música. Então você não tem a música feita para o sujeito ficar sentado escutando. A música é feita para que o corpo dance. Quer ver um exemplo muito curioso? Se você pega os ritmos característicos de terreiros de candomblé, esses ritmos designam também a dança. Então, para um orixá chamado Oxóssi, você bate um toque que a gente chama de agueré. O agueré não é só o toque de Oxóssi, é o toque e a dança. O alujá de Xangô não é só o toque de Xangô, é o toque e a dança. O opanigé de Omolu não é só o toque de Omolu, é o toque e a dança. O Ijexá não é apenas o toque de Oxum, é a dança também. Tá? Mas, como eu ia dizendo, eu gosto de dizer que o samba é muito mais do que isso. O samba é um gênero musical? É. O samba é um ritmo? É. O samba é uma dança? É. Mas, a meu ver, o samba é um sistema de organização do mundo. O que eu quero propor com essa definição? É muito simples. Em torno da cultura do samba, circulam maneiras como você brinca, como você dança, como você come, como você bebe, como você celebra o nascimento, como você lamenta a morte, como você se veste, como você lida com a espiritualidade. Então, a rigor, o samba é um guarda-chuva que abrange culturas extremamente sofisticadas a partir da ideia de que em torno do samba você constrói sentidos de vida. Tem uma culinária do samba? Tem uma culinária do samba. Tem uma maneira de você se vestir relacionada à cultura do samba? Tem uma maneira de você se vestir relacionada à cultura do samba. Tem uma maneira de falar relacionada à cultura do samba? Tem uma maneira de falar ligada à cultura do samba. Então o samba é muito mais amplo do que o gênero, que ele é, do que a coreografia, que ele também é, do que o ritmo, que ele também é. Esse é o primeiro detalhe. Um segundo detalhe, pergunta que é um clássico e todo mundo que estuda samba já escutou. O samba nasceu no Rio de Janeiro ou o samba nasceu na Bahia? Eu escrevi um livro com Ney Lopes, grande mestre, chamado Dicionário da História Social do Samba. Esse livro acabou tendo uma repercussão bacana e em 2016, está fazendo 10 anos, ele ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano. Pra gente uma surpresa, que era um livro sobre o samba e ele foi contemplado com o maior prêmio do livro do Brasil. E aí a gente acabou dando uma porrada de entrevistas. É impressionante como a pergunta mais constante era essa. O samba é carioca ou o samba é baiano? A minha resposta, com apoio do Ney, sempre foi a seguinte: onde nasceu o samba, no Rio ou na Bahia? Eu respondia a única resposta coerente. O baiano nasceu na Bahia e o carioca nasceu no Rio de Janeiro. Ah, o samba é baiano ou carioca? Depende do samba. O baiano é baiano, ó, nasceu na Bahia. Mas não é a mesma coisa? Não é. Por quê? O samba tem uma origem. A origem do samba é banto. Quando eu falo de banto, eu me refiro a povos africanos que viviam, sobretudo, na costa do Congo, Angola e na costa oriental de Moçambique. A base rítmica do samba é o batuque banto. Ele é banto, não tenha dúvida nenhuma, não há divergência sobre isso. É curioso porque quando a gente fala de cultura africana no Brasil e fala de cultura ligada a orixás, a cultura vinculada a orixá não é banto, é iorubá. Você chamar o banto de iorubá é a mesma coisa que chamar o português de sueco apenas porque Portugal e Suécia ficam na Europa, não faz sentido. Então, a base rítmica do samba é banto. Agora, essa base rítmica, no Brasil, ela vai se redefinir de várias maneiras. Então, eu gosto até de propor o seguinte: o samba engravidou na África e nasceu no Brasil. Mas ele nasceu de formas distintas. Quer ver? Eu vou dar exemplos aqui
sem a necessidade de você conhecer teoria musical, senão fica chato. Mas vou dar um exemplo. O que nós chamamos de samba tradicional baiano é o samba de roda. O samba de roda, ele é feito para que as pessoas dancem no meio de uma roda, no lugar, tanto que a dança clássica do samba de roda é o miudinho, e em geral o movimento coreográfico é o da umbigada, é de você bater o umbigo uma pessoa na outra. Ritmicamente, o samba de roda seria isso aqui, quer ver, ó? Tac, 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 tac. Isso é um samba de roda. Tac, 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 tac. O teu corpo tem vontade, ó, de se mexer no lugar. Tac, 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 tac. Samba de roda, ó. A Bahia pegou fogo, me chamaram pra apagar. Eu não vou apagar fogo, eu não tenho parente lá. Eu não tenho parente lá, eu não tenho parente lá. Isso é samba de roda. Você vai pegar Pixinguinha, Donga e João da Baiana, a Santíssima Trindade do samba do Rio de Janeiro. Eles, por exemplo, têm uma composição que é dos três juntos. Patrão, prenda seu gado. É samba de roda. Porque você vai ouvir aquilo, é ô patrão, ô patrão. Ô patrão, prenda seu gado, na lava tem um ditado, quem mata o gado é jurado, missa de padre é latim, rapaz solteiro é letrado, eu vim preso da Bahia, só por ter te namorado uma dama de Elalá. Samba ioiô, samba iaiá, o dia vem dona... É o tempo todo assim, ó. Samba ioiô. Isso é o samba de roda. Ele dialoga com um corpo que dança no lugar, no miudinho, batendo umbigada. É o sal do recôncavo baiano. Santo Amaro da Purificação, Cachoeira de São Félix. E esse samba chega ao Rio com a chegada dos baianos. Com a grande migração de baianos para o Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, virada para o século XX. Só que esse não é o samba do Rio de Janeiro. Ah, mas então qual é a diferença? A diferença é muito simples, dá para entender. No Rio de Janeiro, existia uma turma, garotos, todos eles muito novos, que moravam no bairro do Estácio de Sá. O Estácio é o umbigo do samba do Rio de Janeiro. Essa garotada, muitos trabalhavam na estiva, no porto, viviam no Morro de São Carlos, aquele negócio todo, frequentavam um botequim conhecido como Bar Apolo, né? Essa garotada tinha um bloco de carnaval. Esse bloco se chamava União Faz a Força, com as cores vermelho e branco, porque muitos deles torciam pelo América, um clube muito próximo do Estácio e tal. E eles começaram a perceber que aquela base rítmica do samba baiano era muito boa para você sambar no lugar. Mas ela não convidava o seu corpo a um desfile em cortejo. E como era um bloco de carnaval, e eles não queriam cantar marcha rancho, eles precisavam de um samba que, ao invés de convidar o teu corpo para sambar no lugar, levasse o teu corpo para frente. E aí eles inventam o que nós chamamos de samba do Rio de Janeiro. Sabe qual é a diferença? Enquanto o samba baiano é esse aqui, ó, o samba do Rio de Janeiro faz isso aqui. Até a minha mão tem vontade de ir para frente, ó. Esse é o samba urbano do Rio de Janeiro. É o que Ismael Silva chamava de bumbum, paticumbum, prugurundum. Aliás, quando perguntar para Ismael o que é samba, ele dizia: se você conseguir cantar bumbum, paticumbum, prugurundum, é samba. Porque Ismael dizia que era difícil pra caramba falar isso, mas cantar era muito fácil. Tanto que virou um dia enredo do Império Serrano, né? E o refrão do samba, bumbum, paticumbum, prugurundum, é facílimo de cantar. Mas falar bumbum, paticumbum, prugurundum, parece que você está engolindo um porco-espinho, né? Isso daí
é simplesmente a característica mais marcante de qualquer samba. É a síncope. A grande diferença entre o samba baiano e o samba urbano do Rio é o que você faz com a síncope. Aí vocês me perguntam, peraí, mas eu não faço ideia do que seja síncope, eu não conheço teoria musical, eu não sei nada disso. O samba, pensa comigo, ele em geral é uma música de compasso binário. O que é um compasso binário? Ele tem dois tempos, um tempo fraco e um tempo forte, que é isso aqui, ó. Tum, 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 tum. Imagina uma escola de samba. Você tem um surdo que pergunta, tum, e um surdo que responde, tum. O que a gente chama de surdo de marcação e surdo de resposta. Tum, tum, tum. Ó, compasso binário. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vocês já devem ter visto a clássica cena do gringo sambando, e eu não vou sacanear porque a minha tendência também é fazer isso, é sambar com o dedo e não com o pé. É você levantar e é você levantar. Levanta e levanta. Enquanto um abaixa, o outro levanta. Pois vou lhe dar uma notícia surpreendente. Isto é um movimento corporal rigorosamente certo. Não tem nada de errado. Porque se você for observar, os dedos obedecem ao tempo fraco e ao tempo forte da música. Então, está absolutamente dentro do princípio de que o teu corpo responde à música. Tum, tum. O problema é que a grande característica da musicalidade africana é a síncope. Ah, beleza, e o que é a síncope? É a maneira como você preenche o vazio que existe entre um tum e o outro tum. Sabe qual é a grande loucura do samba? O teu corpo samba no vazio. Isso, para um europeu acostumado à música tonal europeia e tal, é uma encrenca. Porque você não samba no tempo forte e no tempo fraco. A sua coreografia não obedece aos tempos, né? Tempo e contratempo. Ela obedece ao preenchimento do vazio que existe entre uma pancada e outra. É uma encrenca. Você samba no vazio. Você samba preenchendo um espaço que existe entre o tempo e o contratempo. É fascinante esse tipo de coisa. É absolutamente fascinante. E isto é onde ocorre a síncope. Você pode preencher esse vazio de várias maneiras. Você pode preencher de uma forma mais simples, que é o caso do samba de roda. Tac, tac, daracum, tac. Ó, tac, tac, daracum, tac. Tá, tucum, tacum, datacum, tá. Perceberam? Agora o samba urbano do Rio. Tac, tac, tudo, dac, tac, tac, daracum, tá. Olha como você preenche de formas diferentes, né? E é por isso, então, que eu digo que o samba baiano nasceu na Bahia e o samba carioca nasceu no Rio de Janeiro. Esse negócio de dizer quem veio primeiro não faz muito sentido, porque são, dentro do guarda-chuva do samba, tipos de samba diferentes. Como você tem um tipo de samba de São Paulo, muito interessante, que é o que a gente chama de samba duro, ou samba de bumbo campineiro, ou, se você preferir, o batuque de Pirapora de Bom Jesus. Eu era menino, mamãe disse eu vou embora, você vai ser batizado num samba em Pirapora. Pum, 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 pum. É um samba duro. Você tem um tipo de samba que é o samba de coco, característico do Nordeste. Jackson do Pandeiro, o rei da embolada, cantava magnificamente coco. Ele dizia que era sambista, porque o coco é o samba, né? Então o samba traz essas características que são absolutamente formidáveis. Por isso, duas perguntas básicas sobre a história do samba já estão respondidas. A primeira, o que é o samba? A minha sugestão é que a gente pense o samba além do ritmo, além do gênero musical, além da dança. O samba é um sistema que organiza o mundo do sambista. A cultura do samba, ela atravessa o ritmo, ela atravessa a coreografia
E ela representa basicamente um modo de vida que inclui maneiras de comer, de beber, de interagir, de conversar, de ir para a roda, de brincar, de rezar. Tudo está relacionado ao samba. A segunda pergunta: quem nasceu primeiro? Depende. O samba baiano nasceu na Bahia. É um tipo de samba fundamentado na ideia da roda, da coreografia que envolve a umbigada. O samba do Rio de Janeiro é um samba urbano e ele é um samba que se adequa a um movimento característico da cidade que é relacionado ao carnaval de rua. É um samba que é feito para sustentar um desfile em cortejo. Enquanto o samba tradicional baiano é o samba para você dançar no lugar batendo o umbigo, o samba do Rio de Janeiro é o samba que empurra seu corpo para frente num cortejo processional. É o bloco que vai, é a escola de samba que irá num certo momento. Básico isso. Uma terceira pergunta, que é muito comum quando a gente fala da história do samba, ela tem a ver com o que é inevitável, porque muita gente quer saber, muita gente está interessada e tal. E escola de samba, o que é isso? A rigor, é interessante perceber que as escolas de samba que surgem no Rio de Janeiro na década de 1920, elas inventaram pouca coisa. Porque você pensa assim, carro alegórico não é invenção de escola de samba. O carro alegórico é uma tradição de um carnaval europeu, o carnaval de Nice, na França, que chega ao Brasil a partir de desfiles de grandes sociedades e de ranchos carnavalescos, e num certo momento é incorporado ao desfile das escolas de samba. Ah, mas e máscara, fantasia? Não. Você vai pegar máscara, você vai ao Carnaval de Veneza, que é um carnaval tristíssimo, diga-se de passagem, né? Música clássica, as pessoas andando na rua mascaradas, uma tristeza profunda. É um negócio que chega a dar uma dor no coração, aquela tristeza do Carnaval de Veneza. Mas tem a máscara, aquele negócio todo. Comissão de frente? Não. Comissão de frente já existia em rancho carnavalesco. Mestre-sala e porta-bandeira também não foi inventado. A porta-estandarte e o mestre-sala estão presentes nos ranchos e nas grandes sociedades. A grande novidade que as escolas de samba trazem é a trilha sonora. É exatamente o samba. Por isso, é importante afirmar que são escolas de samba. A gente hoje vive um momento meio complicado na história do carnaval, porque os quesitos visuais, o espetáculo feérico dos carros alegóricos, daquele negócio todo, de certa maneira ocuparam um espaço de centralidade que a rigor era ocupado pelo samba. Mas as escolas de samba surgem como instituições que vão incorporando diversas práticas carnavalescas, o carro alegórico, a fantasia, a comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, uma orquestra que é de percussão, e apresentam como grande novidade o samba. E aí é muito curioso, porque se você vai estudar os primeiros enredos da história das escolas de samba e a relação deles com o samba, tem um detalhe que vale mencionar. Quando começam os desfiles carnavalescos, alguém sabe de que ano é o primeiro desfile? Ou época, mais ou menos? O primeiro desfile aconteceu em 1932. E, aliás, tem uma história curiosa. Quem patrocinou foi um jornal que cobria futebol. Um jornal do Mário Filho, chamado O Mundo Esportivo. Porque o Mário Filho, que era meio maluco, era um gênio, ele criou o primeiro jornal do Rio de Janeiro para falar exclusivamente de futebol. Só que quando chegou o mês de dezembro, ele descobriu que o jornal ia falir, porque o campeonato carioca parava e só voltava depois do verão. Como é que você vai ficar 3 meses sem noticiar nada? E aí um jornalista que trabalhava com ele disse, por que a gente não patrocina um concurso desse pessoal que está criando escolas de samba? E aí o jornal do Mário Filho patrocina. Algumas escolas desfilaram com um número impressionante de componentes. Os jornais da época diziam que Mangueira chegou a desfilar, pasme, com 60 pessoas.
que para a época foi considerado um número enorme. 60 pessoas hoje, uma bateria de uma escola na Intendente Magalhães tem. A Mangueira inteira vinha com 60 componentes, e o desfile que acontecia na Praça 11 era em cima de um tablado. As escolas se exibiam em cima daquele tablado. Mas não havia o que a gente chama de samba enredo. Você podia cantar qualquer samba. Então você podia apresentar um enredo sobre o amanhecer no Senhor do Bonfim da Bahia e cantar um samba sobre a alvorada no Morro do Pendura-Saia. A primeira escola de samba a desfilar de uma maneira que a gente define como um desfile completo, enredo, fantasias adequadas a este enredo, alegorias adequadas a este enredo e um samba adequado a este enredo, foi a Portela, no Carnaval de 1939, quando a Portela apresentou um enredo chamado Teste ao Samba. A comissão de frente era formada por professores distribuindo canudos, o abre-alas era um quadro negro, né? A escola vinha fantasiada, ou o cara vinha fantasiado de professor ou vinha fantasiado de aluno, e o samba que eles cantavam era um samba que falava daquele enredo. Pela primeira vez foi feito um samba específico para aquele desfile. É o gênero samba enredo que está começando a ser criado. É um samba chamado Teste ao Samba. Deixa eu lembrar da primeira frase dele. Se eu lembrar da primeira frase, eu canto ele todo. Portela 39 é do Paulo. É assim, ó. Vou começar a aula perante a comissão, muita atenção que eu quero ver. Se diplomá-los posso, salve o professor, dá nota a ele, senhor. 14 com 2, 12, 9 espora e tudo é nosso. O júri até estranhou aquilo. Mas peraí, como assim? 14 com 2, 12, 9 espora, tudo é nosso? 100 dividido por 1000, diz aí quanto é que fica. Não pergunte a caixa surda, não peça auxílio à cuíca. Lá no morro, vamos cantando com amor e aprendendo com carinho a lição do professor. Vou começar a aula. Aí a Portela vem, vou começar a... Aquelas 50 pessoas cantando, vou começar a aula, né? Teste ao Samba, que é um samba muito bonito. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque aí surge aquela velha história que diz o seguinte: as escolas de samba eram instituições formadas exclusivamente por negros do Rio de Janeiro, é verdade, a ampla maioria, mas os enredos não falavam de temas vinculados à história do negro. Também é verdade, nenhum enredo trabalhava com temática ligada à África, à cultura africana, a personagens da história africana. A primeira escola de samba que estabelece uma tendência de fazer enredos afros é Acadêmicos do Salgueiro. E a partir de 1960, quando o Salgueiro desfila com o Quilombo dos Palmares. Ah, mas as escolas de samba só falam de orixás. A primeira escola que desfila em primeiro grupo, que cita orixá, é só em 1966. É o Império Serrano, um enredo chamado Glórias e Graças da Bahia. Curiosidade para quem quer saber qual foi o primeiro orixá citado na avenida. Algum chute? Se bem que alguém de repente conhece esse samba que é muito famoso. Não? Hã? Não. Logum Edé foi o primeiro orixá que foi enredo monotemático, um enredo inteiro para ele, de 1977, de uma escola do acesso, o Arranco do Engenho de Dentro. O primeiro foi Iemanjá, samba bonito que falava assim, ó, Saravá, Saravá, o herê de Abel-Cutá, em louvor à rainha do mar, Iemanjá, Iemanjá, era um enredo sobre a Bahia. Mas aí eu quero fazer uma provocaçãozinha aqui, curiosa. Por quê? Porque a gente, quando vê um desfile de escola de samba e quando pensa na cultura do samba, a gente tem que estar atento a muita coisa que vai além do que está sendo dito. Eu vou pegar a Portela como exemplo. A bateria da Portela, ela foi batizada no dia 20 de janeiro de 1928. Ué, mas baterias são batizadas? Baterias são batizadas. E a bateria da Portela foi batizada no dia 20 de janeiro. Como no Rio de Janeiro
20 de janeiro é dia do padroeiro, São Sebastião, que nas macumbas cariocas é sincretizado com Oxóssi. A bateria da Portela tem como base de seu toque de caixa, que é um instrumento que sustenta o ritmo da bateria, o aguerê de Oxóssi, que é o toque de Oxóssi nos terreiros de candomblé. O aguerê é mais ou menos assim, ó. Tacto, 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 tacto. Esse é o toque de caixa da Portela, é também o toque de caixa da Mocidade Independente de Padre Miguel. É o agueré de Oxóssi. Vem batendo o agueré o tempo todo. E isso nos leva a uma constatação interessante. Porque a Portela praticamente não fazia nenhum enredo com temática negra. O primeiro enredo da Portela com temática negra é da década de 1970. É Iluaiê, a Terra da Vida. Aí você vira e fala assim, pô, então a Portela era uma escola majoritariamente negra que todavia só fazia enredo sobre a história oficial do branco. Depende do que você escute. Porque a Portela, por exemplo, destilou com um enredo uma vez que era sobre o segundo casamento de Dom Pedro I. E convenhamos que o segundo casamento de Dom Pedro I não tem patavinas a ver com a cultura negra. Mas a bateria da Portela atravessa a avenida batendo para Oxóssi o tempo inteiro. Então, a rigor, para entender a cultura do samba, você tem que fazer um mergulho também naquilo que eu chamo de gramáticas que não são normativas. Vou dar um outro exemplo do que eu estou dizendo. Império da Tijuca, grupo de acesso. Há alguns anos eu estava assistindo ao desfile, eu fazia parte do júri do Estandarte de Ouro. E estava do lado de um amigo meu, Alberto Mussa. E nós dois crescemos dentro de terreiro, com esse negócio todo. E o enredo era Olubagé, o banquete do rei. Tá? Era um enredo sobre uma grande festa que se faz a Omolu, o orixá. Aí um trecho do samba falava assim, eu quero ver Omolu dançar o opanigé com o seu xaxará. Põe pipoca no alguidar, mandingueiro, sinfonia imperial chegou no terreiro. A Totô Baluaê, meu pai, venha me valer o banquete para o rei. Vamos lhe oferecer escola de gente guerreira que traz o suor da labota e faz Olubagé no Império da Tijuca. É um samba bonito. Na hora em que a bateria entrou e a primeira vez que o puxador do samba falou eu quero ver o Omolu dançar o opanigé, a bateria bateu o opanigé, porque o opanigé é o toque do Omolu. Pá, 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 pá. Esse é o opanigé. E você vendo o desfile sabia até quem era do candomblé que tinha raspado o furo do tacho. Porque algumas pessoas dançavam o opanigé, que é uma dança que você vai aqui embaixo, né? E tal. Isso é fascinante. Porque você repare que os códigos que estão inseridos naquele processo, eles vão muito além do que a gente supõe. Sem um mergulho mais profundo nas culturas do samba, nos toques, nos ambientes vinculados ao samba e aos terreiros, você perde uma parte daquilo. Eu confesso, por exemplo, que esse ano, eu ia falar no passado, que a gente tem a tendência de achar que o ano começa quando termina o carnaval. Mas eu confesso que senti uma certa frustração, porque eu sou um dos compositores do samba da Unidos da Tijuca, do último carnaval, que era Logum Edé, o santo menino que velho respeita. A parceria que incluiu até a Anitta, que é filha de Logum Edé e foi minha parceira. Logum Edé é um orixá que é filho de Oxum e Oxóssi. Né? Então a gente fez um samba ligado a isso. Logum Edé, Logum Aru, aquele negócio todo. A primeira parte do samba, nós fizemos toda em cima do toque do Ijexá, que é o toque de Oxum. A segunda parte do samba, nós fizemos muito em cima do toque de Oxóssi, o agueré, que é o toque de Oxóssi. O que que nós pensamos? Tivemos uma ideia genial. Porque como Logum Edé é filho de Oxum e de Oxóssi, a gente vem com a primeira parte representando a mãe, o Ijexá de Oxum, e a segunda parte representando o pai, o agueré de Oxóssi.
Ninguém percebeu isso. Ninguém passou incólume, ainda que o samba tenha tido bom desempenho, a gente garantiu a nota máxima para a escola. Enfim, de toda maneira, por que eu estou dizendo isso? Para a gente encaminhar aqui para uma reta final, se alguém quiser colocar alguma questão, eu estou aí. Eu apenas quero que a gente perceba como é superficial tentar compreender o samba simplesmente a partir daquilo que você escuta no rádio, na televisão, num streaming, né, numa plataforma, numa roda de samba na rua. A cultura do samba tem nuances que são extraordinárias. A cultura do samba tem sofisticações que são surpreendentes. A cultura do samba apresenta essas diferenças que são muito bonitas. Você perceber que ali é o samba de roda que está prevalecendo. Você perceber que ali tem uma outra pegada de síncope. Então é aquele samba urbano que caracteriza os cortejos. Você perceber que ali você tem um samba duro, que ali você tem um samba de embolada, que as notas vão sucessivamente se acumulando. Tem muita sofisticação. E quando você mergulha no ambiente das escolas de samba, ainda que os desfiles de escola de samba tenham sido, de certa maneira, camarotizados em excesso, e é uma pena, né? Você pode ter certeza que nas entranhas daquele processo tem muito dendê, tem muita coisa interessante, tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente investigar, tem muita coisa para a gente estudar, para a gente escutar. E eu gostaria de concluir relacionando tudo isso ao tema mais amplo do encontro, que é a ancestralidade. O samba, fundamentalmente, é uma cultura ancestral. E aqui vale fazer uma diferença até filosófica entre o que é ancestral e o que é antigo. Para as filosofias africanas, e eu tenho também um livrinho com Ney Lopes sobre isso, chamado Filosofias Africanas, uma Introdução, ancestral é aquilo que faz sentido hoje. É aquilo que dialoga com o contemporâneo. Se não conversa mais com o hoje, com o agora, não é ancestral. É só antigo. E é interessante porque para as culturas do samba, o contrário da vida, e eu acho que isso é uma lição para todo mundo, o contrário da vida não é a morte. O contrário da vida é o esquecimento. E o contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é a memória, é a lembrança. Nós vivemos numa sociedade que lida muito mal com a morte, né? E que lida, inclusive, na dimensão de que eu quero esquecer. Não. A dimensão ancestral da morte, ela é vinculada a ritos de memória, a ritos de lembrança. Isso é muito forte na cultura do samba. E aí eu queria concluir com uma história a respeito disso, porque eu acho que é a essência do espírito do samba. Eu tive a oportunidade, eu era garoto, mas de fazer a mediação de uma série de papos entre sambistas, num projeto que foi muito bacana, e eram 3 duplas de sambistas e eu mediando, aí o evento aconteceu em vários lugares e tal. Uma dupla era o Wilson Moreira e Ney Lopes, a outra era Tantinho e Wilson das Neves, e a outra era Monarco e Nelson Sargento. E aí o melhor, evidentemente, para mim, garoto, era o bastidor, né? Era conversar com aquela turma. E eu adorava conversar, sobretudo com o seu Monarco, de uma seriedade e tal. E era curioso. O Wilson das Neves, por exemplo, não entendia metade do que ele falava, porque seu Wilson só falava por ditado popular. Então, você chegava, seu Wilson, bom dia, tá tudo bem? Se o mar pegar fogo, eu vou comer peixe frito. Aí você tinha que entender o que ele quis dizer com se o mar pegar fogo, eu vou comer peixe frito. Seu Wilson, tudo bem? Não sei o que e tal. Tô na área, se me derrubar é pênalti. Seu Wilson, como é que estão as coisas e não sei o quê? Quem é vivo nem sempre aparece. Isso foi ótimo, porque a mulher do Monarco, Dona Olinda, queria que o Monarco criasse uma rede social. Aí o Wilson das Neves, Monarco, não faz isso. Monarco, quem é vivo nem sempre aparece. Essa é uma lição que a gente tem que... Quem é vivo nem sempre aparece. Mas o Monarco, com aquela dignidade dele. E eu me lembro de 2 conversas com o Monarco muito especiais, eu queria concluir com uma delas.
A primeira é quando o monarca vira-se para mim e fala assim: ô Russo, me chamar de Russo. Ô Russo, aquela velha guarda, aquela malandragem, tá falando da malandragem ali de Oswaldo Cruz, Madureira, Cascadura, Bento Ribeiro, Turiaçu, aquela turma ali, né, de onde surge o Império Serrano, Portela. Ali beber era na hora da feira. Você ia para a feira, você abria a primeira cerveja, tomava a sua cachaça, tinha peixada, a bebida era na hora da feira. Aí você bebia, 4 horas, parava tudo, tá tudo certo. E à noite, monarca? A noite é um perigo porque é o horário do amador. Então à noite o profissional se recolhia e tal. Ele falava isso, ele dizia isso, ele já não bebia mais, mas falava sempre de manhã, não cometa essa loucura de beber de noite. Se eu tiver que definir o samba com uma sentença, eu diria que o samba é uma louvação a quem se foi, chama quem se foi, para que quem se foi anuncie aquele que ainda virá. E como cantei, eu não sou cantor, mas cometi a loucura de cantar, eu quero concluir então cantando uma música que é de minha autoria com Marcelo D2, que a gente fez exatamente pensando nessa dimensão ancestral e contemporânea do samba. Ancestral, porque se você se refere ao que está lá atrás. Contemporânea, porque o que está lá atrás conversa com o que está aqui. É a ideia de que saber de onde você veio é importante para que você saiba onde está e para que você saiba para onde você quer ir. E aí D2 e eu fizemos uma música que começava assim: se é do povo da encantaria, meu primo, só chegar. Se lutar contra a covardia, como é? Só chegar. Se traz luz, esperança e axé, só chegar. Pois nós somos o povo de fé, então vem só chegar. Ó ancestral, salve o povo que vem da Aruanda, da banda daqui e da banda de lá. Vem da feira, do mato, da esquina, da roda de rima, da mesa de bar. Salve o mestre que gingue bambeia, que a luz de candeia vai iluminar. Sua bênção, minha mãe Queleque, o povo de fé tá querendo baixar. Se é do povo da encantaria, meu primo, só chegar. Se lutar contra a covardia, qual é? Só chegar. Se traz luz, esperança e um axé, só chegar. Pois nós somos o povo de fé, então vem só chegar. Salve mestre que gingue bambeia. Aí a gente fala, não, na segunda parte a gente fala, na verdade, das festas de rua do Rio de Janeiro, né? Que a gente fala daqui, como é que é a segunda parte? Que a gente fala de Quintino. Eu rezei pro guerreiro em Quintino e em Cascadura dei doce pro herê. Vem pra cá nessa roda de samba que hoje tem que zomba pro povo cantar. Peço a bênção de quem veio antes, abrindo caminho para quem quer chegar. Peço a bênção de quem veio antes, abrindo caminho para quem quer, para quem vai chegar. Esse é o mistério do ancestral e do contemporâneo no samba. Valeu, minha gente. Obrigado.